Então, fechou. Então, deixa eu dar mais uma vez boa noite a todos vocês. Boa noite a todos que estão comigo aqui ao vivo nesta semana, na semana interpretando o Enem. Tá? Galera aí que já está ao vivo, já dando ok aí no som. Gente, quero lembrar a vocês que esta semana vai acontecer hoje, da segunda-feira 23 até a sexta-feira. Todas as noites entrando ao vivo. Eu vou mostrar a vocês essa ferramenta incrível que eu criei e que já vem ajudando centenas de jovens, tá? Baseado em muitas perguntas e estatísticas da galera que me segue aqui no YouTube, da galera que também me segue no Aprendi Matemática lá no Instagram, eu criei uma ferramenta para ajudar vocês a interpretarem qualquer problema de matemática em 5 passos, tá? Essa ferramenta eu chamei aqui de LIA. São 5 passos que vai te ajudar a interpretar qualquer problema de matemática. E eu vou entregar pela primeira vez de forma gratuita nesta semana, aqui ao vivo, para vocês no YouTube. Eu gravei um mini curso, gente, em junho. E nesses 2 meses, mais de 100 pessoas já compraram, isso mesmo, compraram este mini curso a R$ 97. É um mini curso de 12 aulas, onde eu entrego esses 5 passos dessa ferramenta que vai ajudar você a mudar o jogo. E esta semana eu vou entregar aqui ao vivo e gratuito para todos vocês que me acompanharem aqui ao vivo, tá? Ó, eu já digo a vocês que aqui embaixo tem um link de um grupo que foi criado exclusivamente para essa semana. Se você quiser receber todo o material que eu vou estar aqui postando para vocês, todo o material que eu vou estar mostrando nessas aulas ao vivo, entra aqui embaixo no link que está na descrição, no grupo do WhatsApp. Tá? É um grupo fechado, não é um grupo que tem um bate-papo, é um grupo que eu vou estar te mostrando, te mandando os links das aulas ao vivo. Eu vou estar colocando todo o material desta semana lá e vou também dar a vocês alguns presentes. Então, clica, tá aqui na descrição, entra lá no link que você vai receber este material. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Eduardo Viana, criador do Método 720, especialista na prova de matemática do Enem. O Método 720, gente, é um método que eu criei, que tem levado jovens, assim como vocês, jovens com muita dificuldade em matemática, a tirarem notas altas na prova do Enem. Mais de 700 pontos com menos de 20 acertos. Isso mesmo, incrível. Mais de 700 pontos acertando menos de 20 questões na prova de matemática. Claro, com estratégia, com ajuste da TRI, estudando apenas 5 conteúdos. Eu peguei esse método e criei o que eu chamei de treinamento Descomplicando o seu Enem. E já são mais de 500 jovens nesses últimos 2 anos que tiveram acesso a esse treinamento, com mais de 100 aulas gravadas e que tem mudado o jogo da prova de matemática do Enem. Está aqui embaixo um link na descrição para você conhecer esse treinamento que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua aprovação, que pode mudar o jogo ainda nesses 90 dias. Descrição aqui embaixo, link na descrição aqui embaixo para você conhecer o treinamento, o maior treinamento de matemática focado na prova de matemática do Enem do Brasil. Um treinamento exclusivo focado no Enem, tá bom, gente? Mas esta semana, quero te convidar para mudar o jogo da interpretação. Quero te convidar para você ter um outro olhar das provas de matemática, um outro olhar dos problemas, dos itens de matemática. Ó, você que está comigo aqui ao vivo, que tem dificuldade em interpretar problemas, já vai sair daqui hoje com 2 passos que já vai mudar o jogo para você. Olha, essa ferramenta que eu criei são 5 passos. Já vou começar a te mostrar aqui o que é ou o que são cada um desses passos. Eu não falarei, tá, gente, dos 5 passos hoje, mas já vou ajustar para vocês aí, ó, um pouquinho do que é cada passo desse. Ó, 5 passos para você interpretar qualquer problema. Eu vou te mostrar aqui uma geral do que são os 5 passos. O passo 1, que eu vou falar na aula de hoje, tá aí, ó. Leia o problema destacando palavras-chave. Vou te mostrar com detalhes. Se você está aqui e não pegou papel e caneta, já aproveita para pegar agora para anotar tudo isso. Não precisa printar a tela, não precisa se preocupar com esse material. Repetindo, se você quiser ter acesso a tudo que eu vou projetar aqui hoje,
entra no grupo que está aqui na descrição, tá? Até sexta-feira, para você receber todos os dias o lembrete das aulas ao vivo e todo o material que eu estou projetando de forma gratuita. Então, esse é o passo 1 que eu vou detalhar hoje para você. No passo 1, olha só, você já vai identificar o nível do problema. Como assim, Eduardo? No passo 1, só na leitura, você já vai saber se o problema é fácil, médio ou difícil. E isso é importantíssimo para o Enem. Eu lembro a você que o Enem é corrigido pela TRI. E entre os vários aspectos que a TRI gosta para aumentar ou usa para aumentar a tua nota, é o que a gente chama aqui de coerência pedagógica. Eu lembro a você que a coerência pedagógica é quando você acerta as questões mais fáceis. Então imagina uma ferramenta que no passo 1, só na leitura, já te ajuda a identificar se o problema é fácil, médio ou difícil. Você não vai precisar resolver nada. Você já vai, na leitura, saber se é fácil, médio ou difícil. Claro, entre vários aspectos, entre vários benefícios que isso pode trazer na tua prova, é agilidade e ganho de tempo. Como assim, Eduardo, agilidade e ganho de tempo? Olha, quantos problemas você não perdeu tempo tentando resolver e não conseguiu porque foi identificado depois que era um problema difícil? Eu vou te mostrar hoje, no passo 1, que você já vai entender. Ah, esse problema é difícil. Opa, ele vai ficar para depois. Não é uma boa estratégia para o Enem começar resolvendo os problemas difíceis, porque isso pode tirar a tua coerência pedagógica. Eu falo muito isso lá no Instagram. Se você ainda não me segue, Aprendi Matemática. Coloquei um vídeo hoje falando sobre isso. Enem não é uma prova de conteúdo. Enem é uma prova de estratégia. Você precisa ter a estratégia para aumentar a sua nota, sem precisar se matar de estudar, sem precisar virar madrugadas, sem precisar se aprofundar nos conteúdos, sem precisar estudar todo o programa. E essa estratégia passa em identificar se os problemas são fáceis, médios ou difíceis. E na ferramenta 1, no passo 1, você já vai conseguir identificar isso. No passo 1, eu vou te ajudar também a solucionar um outro problema que vocês me falam muito. E eu queria que vocês escrevessem aqui, se vocês têm essa dificuldade também, que é identificar o assunto. Eu escuto muitos de vocês falando isso, Eduardo, sabe o que é? Eu tenho muita dificuldade porque às vezes eu não consigo identificar qual é o assunto do problema. Se você também tem essa dificuldade, escreve aqui para mim, eu tenho essa dificuldade. O passo 1 já vai te ajudar nesses 2 itens. Olha só. Quando você usar o passo 1, você já vai identificar o nível e você vai identificar o assunto. Sem precisar se preocupar com valores numéricos, sem resolver nada, sem equacionar nada. Só na leitura. E eu vou te mostrar o passo a passo disso de forma detalhada hoje. Aí sim, ó, no passo 2, que eu te mostro na aula de hoje também, a gente vai identificar o comando. Comando, Eduardo, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Ó, se você está se preparando para a prova de matemática do Enem e nunca ouviu falar no que é comando de um problema, você está se preparando de forma errada, você está buscando orientações de quem não entende da prova do Enem. Eu falo muito isso. Se preparar para a matemática do Enem é completamente diferente de se preparar para qualquer outra prova de matemática. Gente, vocês já pararam para pensar? TRI. I de item, ó, teoria da resposta ao item. Uma questão no Enem, ela é chamada de item. Por que ela é chamada de item? Porque ela tem um padrão. E dentro do padrão tem o comando. Eu vou te ensinar hoje o que é o comando de um problema, de um item no Enem. Porque você não pode ir para a prova do Enem sem saber o que é o comando. Esse é o passo 2. Aí no passo 3, que vai ser na nossa aula 2 de amanhã, é que a gente vai se preocupar, ó, identificar os valores numéricos. Ó, L de leitura, I de identificar o problema, segundo I de identificar os valores numéricos. Muitos de vocês têm dificuldades imensas de interpretar problemas porque querem começar pelo passo 3, que é identificando os valores numéricos. Não, gente. Os valores numéricos só serão identificados, só serão prioridade para a gente
depois que eu identificar, olha só, o nível do problema, porque é no nível que eu sei se eu continuo ou não. Quando eu identificar o assunto, quando eu identificar o quê? O comando, que eu vou te explicar hoje o que é o comando. Aí sim é a hora de se preocupar com os valores numéricos, com os números do problema propriamente dito, com o que a gente vai precisar calcular. Porque é só no passo 4, é o nosso H, que é a hora de resolver. Eduardo, como assim? Me explica isso direito, porque toda a minha vida eu achei que resolver um problema era resolver um problema. E é isso. Só que existem passos que você precisa seguir antes. E o fato de você pular esses passos é que tem dado ou gerado tanta dificuldade para você. Tá? Mas fica tranquilo que nesta semana esse jogo vai mudar. Que nesta semana você vai ter, pela primeira vez, você não encontra isso em lugar nenhum na internet. Eu te desafio, nenhum outro local. Porque foi uma ferramenta criada por mim, bem recente. E eu estou, pela primeira vez, de forma gratuita, entregando ela aqui na internet. Mais de 100 alunos, nos últimos 2 meses, tiveram acesso ao minicurso, onde eu entreguei esses 5 passos. E você tem a oportunidade aqui de estar comigo aqui de forma gratuita. Tá? E aí sim, o 5º passo é analisar as respostas do problema. Eu vou mostrar a vocês, isso vai ser na quarta-feira. Hoje, repito, passo 1 e passo 2. A gente não vai resolver nenhum problema hoje não, tá? Eu separei 6 problemas do último Enem para te ajudar de forma detalhada o que é o passo 1 e o passo 2. Amanhã a gente fala do passo 3. Na quarta-feira eu falo do passo 4 e do passo 5. E aí na quinta eu fecho resolvendo problemas usando os 5 passos. Você vai perceber como é rápido e fácil resolver problemas usando os 5 passos. Na sexta-feira eu faço uma aula bônus aqui para vocês com uma grande surpresa para todos aqueles que me acompanharem até lá, tá bom? Mas vamos começar, né? Vamos começar a falar de forma detalhada no passo 1, ok, gente? Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá ao passo 1. Ajustando mais uma vez as expectativas, lembro a vocês, é uma ferramenta em 5 passos. Hoje a gente vai falar do passo 1 e do passo 2. Pega o papel, pega a caneta, vem comigo e já pergunta se você tiver ficado aí com alguma dúvida, tá? Hoje, passo 1 e passo 2 no nosso primeiro encontro. Passo 1 diz assim, leia o problema destacando as palavras-chave. O que é isso, Eduardo? O que são palavras-chave em um problema? E como é que em um único passo eu já posso identificar se o problema é fácil, se ele é médio ou se ele é difícil? Como é que em um único passo eu já posso, além disso, também identificar qual é o assunto? Isso mesmo. Vem comigo que eu vou te mostrar no passo 1 que você já vai, sem precisar resolver nada, tá? Sem precisar resolver nada. Já está aí na tela o primeiro problema, um problema que talvez você já conheça. O nosso objetivo não é chegar à resposta agora. Eu vou mostrar a você como no passo 1 você já identifica quais são os valores a serem, o assunto e o nível. Olha só. Na primeira leitura, no passo 1, ele diz assim, imagina que a gente estivesse lendo esse problema pela primeira vez. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Opa! Primeira palavra-chave aí, Olha só. Gente, eu falei para vocês agora há pouco que toda questão no Enem, na verdade, é chamado de item. E o Enem tem um padrão. Então, toda questão, todo item de matemática no Enem segue o seguinte padrão. Ele tem uma problemática. A problemática é a contextualização. É alguma situação real que geralmente entra em alguns dos eixos que a prova começa a falar ao longo de todo o processo no Enem. Alguns eixos, como, por exemplo, meio ambiente. Então, a gente vai encontrar questões na prova de matemática que levam à conscientização do meio ambiente. Questões que falam do desperdício de água,
Questões que falam, por exemplo, de uma família que desperdiça água ao tomar banho, de uma família que desperdiça água ao escovar os dentes, tá? Questões que falam de quê? De tratamento de água, questões que falam de quê? Dos rios. Então, esse é o eixo do meio ambiente. Existem outros eixos, por exemplo, da economia. Geralmente são questões de estatística, questões de análise gráfica, tá? Questões que te levam a questões de porcentagem. Esse aqui, por exemplo, é um problema do eixo econômico. Tá? Olha o que ele está dizendo. É uma empresa de ônibus, tá, que criou um sistema de venda de passagens, onde ele destaca os assentos vendidos numa cor mais escura. Então, isso é uma palavra-chave. Na leitura, eu não me preocupo com números. Na leitura, eu não me preocupo com o que eu preciso fazer para resolver. Lembra que eu disse qual é o primeiro passo? É identificar qual é o nível do problema, se ele é fácil, médio ou difícil. Identificar qual é o assunto. É só isso que você vai, nos primeiros segundos, identificar. Mas, Eduardo, isso não leva a um tempo maior para resolver os problemas, não? Não. À medida que você vai praticando esses 5 passos, você vai perceber que vai ficar mais fácil. Preste atenção. Vamos voltar. Então, ele diz, ó, eu já vou destacar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um marca-texto, tá? E aí eu vou já destacar a minha primeira palavra-chave, que é diferenciando, ó, diferenciando assentos já vendidos, por uma cor mais escuras. Então, isso já me leva a olhar para essa figura e entender, ó, assentos de cores escuras são assentos que já foram vendidos. Aí ele continua. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara. Olha outra palavra-chave, ó, compara. Gente, essa palavrinha aqui, ó, já leva a gente a identificar qual é o assunto, que é razão. Mas como, Eduardo, eu já sei com a palavra dessa que é razão. Olha só, terça-feira passada, tá aqui ainda no meu canal do YouTube, depois você dá uma olhada lá, eu fiz uma aula aqui ao vivo, toda terça, 7h20, eu tenho uma aula aqui ao vivo, sobre razão. E eu falei que razão nada mais é do que uma comparação entre grandezas. Razão, olha só, é uma fração, é uma divisão, mas é uma fração que compara grandezas. Então, quando ele falou aqui que a empresa, olha só, monitora os assentos já vendidos comparando com o número total, eu já sei que é uma razão que a empresa faz. Aí eu já foco aqui, peraí, ó. Razão, lembra que eu falei que o Enem tem um padrão? Ó, razão dentro do padrão do Enem gera em 90% ou talvez até mais das vezes questões fáceis. Olha, só na leitura eu já estou identificando que é uma questão fácil do assunto de razão. Eu não me preocupo, gente, eu estou falando isso com muita calma, com muito detalhe. Claro que você vai fazer isso em segundos. Eu vou te explicar como fazer isso em segundos, quando os 5 passos estiverem reunidos. Mas eu estou falando bem detalhadamente, com muita calma, para você identificar, para você aprender separadamente o que é cada passo. Olha só, se faz sentido para você o que eu estou falando, escreve aqui embaixo, faz sentido. Tá? Veja, na leitura, eu já identifiquei que é um problema de razão, e razão dentro do padrão do Enem é um problema fácil. Aí eu continuo, ó. Ele diz aqui assim, na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos. Olha a informação chave, na imagem tem a informação dos assentos já vendidos. E os ainda disponíveis. Tá? Só que eu já sei o que é isso. Lembra que ele disse lá no início? Assentos vendidos, cores escuras. Consequentemente, assentos disponíveis, cores claras. E ele compara, e eu já sei que comparar é fazer uma razão. Então, sem precisar me preocupar com nenhum número, eu já sei. Questão fácil de razão. Vou continuar lendo? Sim. Por quê? Porque a minha prioridade no Enem é resolver as questões fáceis. Se eu já tivesse identificado aqui que era uma questão difícil,
Eu não iria perder tempo, eu já iria para um outro problema. É assim que você vai ganhar tempo, ajustar a TRI, interpretar os problemas mais rápido na prova de matemática do Enem. Ó, aí ele continua. A razão, olha só o que eu já tinha falado lá, a razão, antes mesmo de ler, a gente já tinha identificado que era um problema de razão. Entre o número de assentos vendidos e o total de assentos desse ônibus, num instante considerado da imagem, é quanto? Ó, tem um rabisco aí que já está respondido, mas esse não é o foco. O foco aqui hoje é no passo 1 e no passo 2. O passo 2, gente, que eu falei para vocês, ó, olha qual é o passo 2. Tá aqui, ó. O passo 2 é identificar o comando do problema. Deixa eu voltar. Eduardo, explica aí melhor, porque eu não sei o que é o comando de um problema. Ah, o que é o comando? Gente, o comando é a pergunta. Todo item do Enem segue esse padrão. Lembra você que item é a questão, tá? Problemática. Qual é a problemática desse problema que a gente acabou de ler? Ah, é uma empresa que monitora os assentos vendidos e os assentos disponíveis e faz uma comparação. Ela faz uma razão. Isso é a problemática. Ok. A problemática não é a pergunta. E se você não sabe, gente do céu, como vocês têm dificuldade nisso? Vocês não conseguem, na maioria das vezes, resolver um problema de matemática porque não sabem o que está sendo perguntado. É incrível falar isso. Mas muitos de vocês não conseguem separar ou identificar a pergunta. A pergunta é o comando, gente. Quase sempre ela está no parágrafo final. E se você começar por ela, você vai ganhar tempo. Eu vou mostrar no próximo problema isso. Ó, então veja, o comando é a pergunta propriamente dita. Eu posso já começar pelo comando, Eduardo? Pode. Mas se tiver alguma informação lá no problema que eu tenha necessidade de ter, não tem problema. No comando você identifica isso e volta para o problema já sabendo o que buscar. Olha o comando. O comando é a pergunta, tá, gente? A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus. Então, olha só, passo 1 e 2. Veja, não estou calculando nada, não me preocupei com número nenhum. No passo 1, eu identifiquei quais eram as palavras-chave, tá aí destacada, e essas palavras me deram o nível e o assunto. Tá? Ó, palavras como comparando me deu a ideia de que era um problema de razão. E aí, automaticamente, já lembrei, razão, fácil. E aí eu fui para o passo 2, que é identificar o comando. Gente, eu já sei o nível, eu já sei o assunto e eu já sei o que está sendo perguntado. Ele quer a razão entre assentos vendidos e assentos ainda disponíveis, tá bom? Eu não vou resolver esse problema, não vou falar do passo 3, 4 e 5 hoje. A gente vai falar isso amanhã, tá? Eu vou colocar aqui um outro problema, vamos de novo identificar nele o passo 2, o passo 1 e o passo 2. Quando você tiver fera e entendido de fato o passo 1 e 2, aí a gente aplica o passo 3, 4 e 5. Amanhã a gente vai falar do passo 3. E aí, claro, eu vou usar já em novos problemas, tá, gente? Aí eu uso o passo 1, 2 e 3. Eduardo, tem como disponibilizar esse material? Porque eu quero resolver essas questões já. Tem. Entra no grupo exclusivo dessa semana. Tem um link na descrição, tá aqui embaixo. Grupo do WhatsApp, onde eu vou colocar o PDF dessa aula aqui, tá bom? Entra, tá aqui o link aqui embaixo. Vamos lá, vamos zerar de novo. Vamos aplicar o passo 1 e 2 nesse problema. Acompanha comigo. O problema que está aí na tela diz assim. Esse problema estava no Enem desse ano, viu, gente? No Enem digital deste ano. Acompanha aí o que é que ele diz. Ó. É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea
destinou 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise em um laboratório da região, separados igualmente em 4.000 embalagens da mesma capacidade. Essa é a problemática. Lembra que eu disse para você? O Enem tem um padrão. Problemática, comando. Na problemática, eu identifico o quê? O nível e o assunto. Então, vê bem. Se eu não conseguir entender esse processo do nível e do assunto, eu vou ter dificuldade em interpretar. Porque olha aí o que é que ele diz. Ó, é comum as cooperativas... Ó, é comum as cooperativas... Desculpa, eu estava dando aqui. É comum as cooperativas venderem seus produtos em diversos estabelecimentos. Então, veja só. Uma cooperativa destinou, olha só, uma quantidade de leite. Então, isso é uma palavra-chave. Ela destinou. Não é o número que eu estou preocupado, mas eu sei que ela destinou uma quantidade de leite em metros cúbicos. Então, já identifica aqui que é um líquido, ó, líquido. Destinou uma quantidade do total produzido. E ela separou igualmente em 4.000 embalagens de mesma capacidade. Olha só, gente. Destinou um volume em metro cúbico, separou em embalagens de mesma capacidade. Eu já sei qual é o assunto desse problema. No primeiro passo. Qual é o assunto? Transformação de medidas. Este é o assunto. Tá? Como é que eu sei, Eduardo, que é de transformação de medidas? Como é que eu sei que é de transformação de medidas? Gente, o YouTube está ocultando as mensagens de vocês, não sei por quê. Está chegando aqui para mim e todas estão sendo ocultadas. Mas vamos lá. Ó, volume, capacidade. Eu vou transformar medidas. Eu não me preocupo com os valores ainda que ele está dizendo aí. Se é 4 metros, se é 5 metros, se é embalagem, se é 4.000, se é 5.000 embalagens. Isso é num passo 3. Mas veja, eu já identifiquei que o problema fala de volume e de capacidade. Então, eu já identifico o conteúdo transformação de medidas. E problemas de transformação de medidas estão dentro do padrão dos problemas que são fáceis. Então, é um problema que eu vou continuar lendo. Para agora identificar o quê? O passo 2, o comando, a pergunta. Porque, veja, até aqui eu não sei o que é que eu preciso calcular. Eu ainda não sei o que é que vai ser perguntado. Eu sei que a problemática é assim. Ó, tá dentro daquele eixo econômico, lembra? Das empresas, ó. É uma empresa que destinou uma quantidade, um volume de leite e dividiu em embalagens com a mesma capacidade. Então, já identifiquei que é um problema de transformação de medidas. Geralmente são problemas fáceis. O comando é o passo 2, é a pergunta. Então, olha qual é a pergunta. Qual é o volume de leite em mililitros contido na embalagem? Esse é o passo 2, o comando. Gente, eu não me preocupo com valores, eu ainda não estou equacionando nada, eu ainda não estou resolvendo nada, mas em 2 passos eu já sei qual é o assunto, eu já sei que é uma questão fácil, e eu já sei qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Ele quer o volume de cada embalagem. Lembra qual era o problema? Uma empresa destinou um volume de leite para ser dividido em 4.000 embalagens. Transformação de medidas. Problema fácil. Identifiquei no passo 1. O passo 2 é o comando, é a pergunta. Sim, o que é que ele quer? Ele quer o volume de cada embalagem. Olha só, quando você tem claro o passo 1 e o passo 2, o problema se abre para você. O passo 3, 4 e 5, a gente fala nas próximas aulas para você resolver esses problemas aí mais fácil, tá bom? Vou colocar outro problema, a gente vai acelerando. Você vai identificando cada vez mais fácil o passo 1 e 2. Isso te ajuda a identificar aí esses problemas no Enem, tá? Você vai identificando cada vez... Ó, bora lá. Acompanha comigo aí a leitura desse problema 3. Mais um problema do Enem Digital deste ano de 2020. Eu optei em pegar os problemas do Enem Digital
Porque a maioria de vocês já conhece a prova impressa, talvez até já tenha feito. Então, esses problemas são problemas que vocês talvez não conheçam ainda. Tá? Então, acompanha comigo. Esse problema diz assim: em um país, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com a sua gravidade. Infrações do tipo leve e médias acrescentam, respectivamente, 3 e 4 pontos na carteira de habilitação do infrator, além das multas a serem pagas. Vamos pensar nas palavras-chave. As palavras-chave identificam o assunto e o nível. Você não se preocupa com números. Olha só. Então, ele diz que um país, as infrações de trânsito, são classificadas de acordo com a gravidade. São infrações do tipo leve. Olha aqui, uma palavra-chave importante. Infrações do tipo leve, infrações do tipo média. E essas infrações acrescentam pontos. 3 e 4 pontos. Aí ele continua. Um motorista cometeu 5 infrações. Então tá aqui, e teve 17 pontos acrescentados na carteira de habilitação. De novo, qual é a razão? Acabou. Passo 1 está completo. De novo, eu já identifiquei o assunto, é razão. Automaticamente eu lembro, razão está no rol dos problemas fáceis. Vou continuar. E as palavras que eu destaquei já me dão a ideia do que é o problema. Problema é uma pessoa que comete infrações, que podem ser do tipo leve ou do tipo média. Essas infrações geram pontos na carteira. Olha aí, 3 e 4 pontos. Essa pessoa do problema cometeu 5 infrações e tem 17 pontos. Aí, passo 2 é o comando. Porque, veja, a problemática é o contexto. Agora, o comando é a pergunta, lembra? O comando está no último parágrafo. O comando é o que é que ele quer realmente. Você tem que saber o que ele realmente quer. Está no comando. Olha o que ele quer. Qual é a razão entre o número de infrações, do tipo leve, e infrações do tipo média? Acabou, gente. Você já sabe em 2 passos que o assunto é razão, que é uma questão fácil e que ele quer que você calcule a divisão. Razão é isso, né? Entre infração leve e média. Ele quer que você compare quantas infrações leve e quantas infrações médias em 2 passos. Lembra, no terceiro passo você se preocupa com os números. No terceiro passo. No 4 é que você resolve. E eu falo do terceiro e do 4º passo amanhã. Tá bom? Tranquilo, gente? Faz sentido isso para vocês? Escreve aqui embaixo se isso faz sentido para vocês. Eu vou te mostrar mais um problema. Lembro que o objetivo do nosso primeiro encontro dessa semana serão 5 aulas, onde eu vou te mostrar como você interpretar qualquer problema do Enem, qualquer problema de matemática em 5 passos, com a ferramenta que eu criei. Eu estou te mostrando o passo 1 e 2, para você treinar detalhadamente. No passo 1, você identifica palavras-chave. Ou seja, você sabe qual é o nível e qual é o assunto. O passo 2 é saber qual é a pergunta. Sem esses 2 passos, você vai ter dificuldade. Acompanha comigo mais um problema. Esse problema, gente, não foi do Enem. Ele é novo, ele é recente. Ele foi da Estadual do Rio de Janeiro. Mas ele tem muita cara do Enem. Acompanha comigo. Ele fala assim: admita que para escovar os dentes seja necessário, em média, 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante a escovação, serão gastos, em média, 11 litros, havendo desperdício de 10. Olha, qual é o eixo aqui? É o eixo ambiental. É o problema te levando à conscientização do desperdício de água. Tema tão importante. Isso é muito comum do Enem. Você já identifica na primeira leitura isso. Olha o que ele diz, Ele diz que para escovar os dentes, 1 litro de água é necessário. É necessário. Mas as pessoas usam 11 litros. Ou seja, há um desperdício de 10.
Aí ele continua. Considere uma família de 4 pessoas. Não, é uma família com 4 pessoas. Que escova os dentes 3 vezes ao dia, mantendo a torneira aberta. Tá? Então, olha, eu já identifico que não há neste problema nenhum conteúdo específico, apenas o uso das 4 operações. Olha as palavras que estão em destaque. Ao escovar os dentes, uma pessoa precisa de 1 litro, mas geralmente gasta 11, ou seja, tem desperdício de 10. Uma família com algumas pessoas, identificar números é no 3º passo, mas uma família com algumas pessoas escova os dentes algumas vezes ao dia e elas geram bastante desperdício de água. Eu já identifiquei, problema fácil usando as 4 operações. Tá faltando o passo 2, que é o comando, ou seja, o que é que ele quer que eu calcule? Saber o que o problema quer é fundamental. Antes mesmo de se preocupar com os números, de se preocupar como é que eu resolvo. Então, o que ele quer é o comando, tá? No último parágrafo. Lembra que eu disse? Olha só, no último parágrafo. Em 365 dias, ou seja, em um ano, o desperdício de água dessa família em litros será... Então, passo 1 e 2, ok. Gente, olha só. Passo 1 eu identifiquei o assunto, ou seja, 4 operações. Vou fazer algumas continhas de somar e de multiplicar. Nada mais do que isso. Tá? Identifiquei o nível, é um problema fácil. No passo 2, eu sei o que ele quer. Ele quer que eu calcule o desperdício. Olha como a interpretação do problema fica fácil, gente. Faz ou não faz sentido? Eu já sei antes de resolver. O problema não está mais confuso. Eu não fico brincando com os números. Eu já sei, É um problema que me leva à conscientização do desperdício de água. Ele fala que uma pessoa desperdiça uma certa quantidade. Ele quer que eu calcule quanto essa família desperdiça em um ano. Passo 1 e 2. No passo 3 é que eu ia me preocupar com esses valores para resolver só no passo 4. Falo para você amanhã isso, o passo 3 e 4. Tá? Vamos para mais um problema para identificar o passo 1 e 2. Mas, Eduardo, resolve logo esses problemas. Calma, gente. É por isso que você tem tido tanta dificuldade em interpretar problemas. É essa sua ansiedade de querer pular esses passos. Calma. Você, ao treinar isso, vai identificar com muita calma e rapidez esses 5 passos. Eu não quero te entregar esses 5 passos assim, de uma hora para outra, porque você não vai entender. Vai continuar da mesma forma. Acredita, mais de 100 pessoas já adquiriram esse mini curso nos últimos 2 meses a R$ 97,00. Estão aplicando isso. Eu estou te entregando de forma gratuita ao longo desta semana. Essas aulas não vão ficar gravadas. Após a sexta-feira, eu vou tirar essas aulas do ar. Elas vão, para quem é aluno do treinamento, o treinamento Descomplicando o Enem. Se você quiser saber mais informações sobre o treinamento, tem um link aqui na descrição com todos os detalhes. Então, os alunos do treinamento, que é um treinamento fechado que eu tenho, focado no Enem, vão receber a gravação dessas aulas, de todas as 5 aulas, tá? Desses 5 passos. E se você também quiser receber, você pode entrar no treinamento. O treinamento contém mais de 100 aulas gravadas do método 720. O método que te leva a tirar mais de 700 pontos com menos de 20 acertos. Mais de 100 aulas gravadas, tá? Nesse treinamento, que vai levar como bônus todas as aulas desta semana, tá? Dos 5 passos para interpretar qualquer problema. O link para conhecer o treinamento está aqui embaixo na descrição, tá bom, gente? Então, hoje, passo 1 e 2. Acompanha aí esse problema, o 5, também do Enem Digital de 2020. Olha o que fala esse passo 5. Diz assim, aliás, esse problema 5, ainda aplicando o passo 1 e 2. Uma editora pretende fazer uma reimpressão de seus livros. A direção da editora sabe que o gasto com papel
representa 60% do custo da reimpressão e que as despesas com a gráfica representam 40%. Já dá para parar e destacar, identificar as palavras mais importantes, as palavras-chave. Veja, é uma editora que pretende fazer uma reimpressão. Então, ela vai fazer aqui, ó, uma reimpressão. Tá? Ela sabe, a editora, que essa reimpressão é dividida basicamente em dois custos. Ó. 60% do custo da reimpressão é do papel. Então, papel representa 60%. E que a gráfica representa 40%. Ó, esse problema está no eixo econômico. De novo, é uma empresa querendo economizar. Uma empresa de impressão de livros. Olha você identificando. É uma editora que vai reimprimir um livro e ela sabe que o preço dessa reimpressão é dividido entre custo de papel e de gráfica. Não se preocupa com os números agora. A gente está identificando o quê? O assunto e o nível, no passo 1. Aí ela fala, dentro da programação da editora, no momento em que ela realiza a reimpressão, o preço do papel e os custos terão sofrido reajustes. Olha, eu já identificando o assunto aqui, ó. Porcentagem. O custo da reimpressão de cada livro, no preço atual, ó, é de R$100. Acabou, gente. Eu já sei qual é o assunto e já sei qual é o nível. Vamos lá. É uma editora, ela pretende reimprimir o livro, ela sabe que essa reimpressão é dividida em dois custos principais, papel e gráfica, mas que quando ela for reimprimir, haverá um reajuste percentual. Então, esse é um problema de porcentagem. Porcentagem está dentro do grande grupo que é grandezas proporcionais. E esse grupo geralmente levam às questões fáceis. Porcentagem é um tema que leva às questões fáceis. No máximo, a questões médias. É um assunto prioritário. Eu não sei ainda o que o problema quer. Eu não sei ainda qual é o comando. Eu ainda não fui para o passo 2, mas eu já sei o que é o problema. Eu já sei qual é o assunto, eu já sei qual é o nível. Faz ou não faz sentido? Aí eu vou agora para onde? Para o comando. Lembra você, comando é o quê? Comando é a pergunta. Esse é o padrão do Enem, gente. Problemática. Isso é um contexto real. Toda editora se preocupa nos custos da reimpressão. Então, é uma problemática. O comando é o parágrafo final, é a pergunta. Olha só. A pergunta é, qual será o custo, qual será o custo real da reimpressão de cada livro com o reajuste estimado das despesas da gráfica? Agora eu já sei o que ele quer que eu calcule. E eu não preciso me preocupar com nenhum valor, veja. Eu já sei que é um problema de uma gráfica que vai reimprimir o livro. E nessa reimpressão tem dois custos, papel e gráfica, que vão sofrer reajustes. Então, vai aumentar. Ele quer que eu calcule qual é o preço dessa reimpressão. O preço, o novo preço. Passo 1 e passo 2 aplicado, gente. Eu não vou ter dificuldade. Só no passo 3 é que eu anoto os valores. Só no passo 3 que eu ia me preocupar com 60%, com 40%, com reajuste, com o preço do livro. Para calcular só no passo 4, mas não é o foco da nossa aula de hoje, tá bom? Ó, vamos para mais um problema. É o nosso último problema da noite, do passo 1 e do passo 2. E amanhã a gente fala do passo 3, tá bom? Ó, acompanha comigo mais um problema do Enem Digital. 1, 2, 3, gol. 5, 6, 7, gol. 9, 10, 11, gol. 13, gol. 15, gol. 17, 18, 19, gol. 21, 22, 23, gol. 25, 3 pontinhos. Para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, um bar, onde se reuniram amigos para assistir os jogos, criou uma brincadeira. Um dos presentes
era escolhido e tinha que dizer numa sequência em ordem crescente. Olha, ele tinha que dizer numa sequência em ordem crescente. Olha que palavra aqui, ó, chave, que já me diz que é um probleminha de sequência. Provavelmente um problema de raciocínio lógico usando as 4 operações. Mas vamos continuar. Os números naturais não nulo, trocando os múltiplos de 4. Opa, ficou claro para mim o assunto, ó. Múltiplos. Matemática básica. Múltiplos é um problema que me fala de uma sequência de múltiplos de 4. Matemática básica. Problema simples. Problema fácil. Eu não me preocupei com os números, eu não sei qual é a pergunta ainda, mas eu já sei qual é o assunto e o nível. Problemas de múltiplos. Matemática básica. No treinamento Descomplicando o Enem, são mais de 30 aulas. Uma delas, aliás, 2 aulas, são de múltiplos. Clique aqui, ó, no link da descrição. Tem aqui, ó, na descrição tem um link para você conhecer o maior treinamento focado na prova de matemática do Enem do Brasil. Ó, aí ele continua. A brincadeira acabava quando o participante errava um termo da sequência. Um dos participantes conseguiu ler até o número 103. Ó, respeitando as regras da brincadeira. Então, passo 1 tá ok. Eu já sei que é uma sequência que as pessoas falam um gol nos múltiplos de 4. E que alguém conseguiu ler até o número 103. Tá faltando o passo 2, que é o comando. O comando é o quê? É a pergunta. O que é que o problema quer que eu calcule? O que o problema quer que eu encontre? Aí, lembra? Comando tá no último parágrafo. Gente do céu. Vocês estão vendo quando eu falo que o Enem tem um padrão? Que o Enem é estratégia mais do que conteúdo. E você, nesses 90 dias, pode crescer muito se você estudar seguindo o padrão, se você estudar nessa estratégia. É assim que dentro do treinamento eu ensino os meus alunos. É assim que eu tenho ajudado os jovens com dificuldade em matemática a subirem as suas notas, porque eu identifico o padrão e ensino a resolver os problemas com essas 5 ferramentas. Olha o comando no último parágrafo. O total de vezes, ó, que esse participante disse a palavra gol. Gente, 2 passos. Professor, eu já consigo resolver o problema com 2 passos? Às vezes sim, quase sempre não. Porque são 5 passos. Eu estou falando com muita calma, com detalhe, mas você vai fazer isso só na leitura, em segundos. Eu já sei qual é o assunto, sequência de múltiplos de 4, em que a cada múltiplo de 4 ele fala a palavra gol. E eu já sei qual é a pergunta. Ele quer saber quantas vezes essa pessoa que chegou até o número 103 falou gol. No passo 3 é que eu me preocupo nos números, se eu tenho que calcular alguma coisa, para aplicar o passo 4, que é calcular. Tá bom, gente? Então tá aí, ó. Ainda tem mais uma. Separei 7. Não foi 6, não. Mais um problema para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Vamos aplicar de novo aí o passo 1 e o passo 2. Ó, Enem Digital de novo. Os tempos gastos por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática. Tempo já é uma palavra-chave. Então, provavelmente vai me levar a algo que fala de medidas. E ele continua. 3 minutos e 25, 3,4 minutos e 191 segundos. Olha só, gente. Os tempos gastos por 3 alunos para resolver um problema. Um aluno gasta 3,25, o outro gasta 3,4, o outro gasta 191 segundos. Eu já identifico qual é o assunto. Ele está me dando o tempo de 2 alunos em minuto e está me dando o tempo do terceiro aluno em segundos. Provavelmente é uma questão de transformar medidas. Transformar medidas é um dos conteúdos-chave, padrão, que todo ano aparece no Enem. Gerando as questões fáceis. Ajuste da TRI, coerência pedagógica.
Então, no passo 1, eu já identifico o problema fácil de transformação de medida. O passo 2 é o comando. Ó, esse é um problema enxuto, de texto curto. Olha o comando no último parágrafo. O tempo gasto a mais, em segundos, pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício em relação ao primeiro foi igual. Então, ó, tempo gasto a mais. Esse é o comando, ó. Tempo gasto a mais em segundos. Ó, do último em relação ao primeiro. Acabou, gente. Entenda que o passo 1 e o passo 2 não resolve, mas eles te deixam na cara do gol, é só chutar a bola. O passo 1 e o passo 2, você já sabe que é uma questão, um problema, um item de transformação de medidas que é fácil. O comando é a pergunta. Ele quer que você diga: o último levou quantos segundos a mais que o primeiro? No passo 3 é que você ia se preocupar com os valores para aplicar o passo 4. Gente, escreve aqui para mim se faz ou não sentido isso. Era essa a ideia que eu queria mostrar a vocês no nosso primeiro encontro, na aula de hoje, onde eu apliquei para vocês o passo 1 e o passo 2. Eu não resolvi nenhum problema. Não era isso que eu queria fazer para vocês hoje. Tá? A gente só identificou, tá, o passo 1 e o passo 2. Escreve aqui, faz ou não faz sentido o que a gente acabou de resolver aqui agora. Ó, amanhã eu vou voltar aqui no nosso encontro 2, às 20 horas, ao vivo aqui no YouTube, e a gente vai aplicar o passo 3, que é identificar os valores numéricos. Eu vou trazer novos problemas amanhã, e a gente já vai fazer a sequência dos 3 passos. Olha como torna os problemas mais fáceis, gente. Essa ferramenta é incrível. Aproveita durante a semana. Eu vou te dar os 5 passos. Na quarta-feira, a gente aplica o passo 4. Tá bom, gente? Ó, brigadão pela presença de vocês aqui nessa noite de hoje. Se fez sentido, eu quero que você convide um amigo para estar com a gente aqui amanhã em mais um passo. Entra no grupo exclusivo, o link está aqui na descrição, para você receber o material que eu utilizei na aula de hoje. Para você receber todo o PDF com os problemas que eu usei na aula de hoje. E eu te espero amanhã, mais uma vez aqui, ao vivo, no YouTube, às 20 horas. Quero te convidar também, você que ainda não conhece, não me segue, a seguir o nosso perfil no Instagram. Gente, dicas diárias para você montar uma estratégia e se preparar para a prova de matemática do Enem. Todos os dias no Instagram eu trago dicas para vocês. Aprendi matemática, fácil. Também tem o link para você me seguir aqui na descrição. Tá bom, gente? Ó, um beijão no coração de todos vocês. Muito, mas muito obrigado. Eu aguardo vocês ao vivo aqui amanhã. Traz um amigo com a gente para que você possa receber o passo 3, tá, gente? E na quarta-feira a gente fecha aí esses 5 passos para que você possa se dar bem na prova do Enem e não ter mais dificuldade nenhuma em interpretar esses problemas, tá bom, gente? Tranquilo para vocês, ok? Gente, um beijão para vocês. Até a próxima aula, que é amanhã, às 20 horas, ao vivo aqui no YouTube, tá bom, gente? Beijão para vocês, gente. Tchau, tchau.